Então, é importante, né, a gente... Por que da importância, né, do sistema cardiovascular que nós vamos estudar? Nós agora vamos parar para estudar esse sistema, né, que tem essa função primordial, que não está relacionada só com o sentimento, né, porque muitas das vezes quando nós pensamos no sentimento, que é uma ação completamente do sistema nervoso, nós pensamos logo no coração, né? Então, quando a gente olha aquela pessoa que nós estamos apaixonados, o coração aumenta aquela frequência cardíaca, a boca fica seca, né? Isso geralmente está relacionado com o sistema nervoso. O coração, ele só o quê? Ele só se prepara para intempérie, vamos dizer, para aquilo que a gente precisa. Se nesse momento, quando eu vi aquela pessoa amada, o meu coração bateu mais forte, é justamente porque eu fiquei numa situação de estresse, e aí a musculatura precisa de mais energia e de mais nutrientes, e aí o meu coração ele tem que se adaptar a isso para poder justamente preparar aquela musculatura, preparar o meu corpo justamente ou para fugir, opa, fiquei com medo, não vou conseguir falar com aquela pessoa lá, então vou me embora. Né? Ou então, né, ir até a pessoa amada e falar, ó, tô afim de você, como é seu nome? Né? Gostei de você. Então, quem é que prepara isso? Quem prepara é o sistema cardiovascular, redistribuindo esse sangue rico em oxigênio e CO2 para aquela musculatura que vai precisar. Então, eu posso, né, definir o nosso sistema cardio através de algumas funções. Então, eu tenho algumas funções do sistema cardiovascular. Mas a primordial do sistema cardiovascular, pessoal, é justamente o quê? Proporcionar aos tecidos uma corrente contínua de oxigênio e nutrientes. Então, como eu mostrei naquele videozinho, né, o sistema cardiovascular é ele que vai redistribuir o sangue, que está rico em oxigênio e nutrientes para todas as células do meu corpo. Então, para que eu possa coçar meu dedão do pé agora aqui em casa, para que eu possa levantar da minha cadeira, eu preciso redistribuir os nutrientes que eu como, e aí sistema digestório nós vamos aprender, e o ar que eu respiro, que é o oxigênio através do sistema respiratório. Então eu preciso, né, transportar isso por todo o meu corpo, e nós vamos saber como isso é transportado. Eu preciso fornecer a energia necessária para a minha vida. Então, agora em repouso, minha frequência cardíaca ela está baixa. Mas, a partir do momento que eu levanto aqui agora, minha frequência cardíaca ela tende ao que? A aumentar um pouquinho. Para quê? Para aumentar o fornecimento, né, dessa quantidade de oxigênio e dessa quantidade de nutrientes. E eu não posso esquecer que eu não tenho uma via, né, só encaminhando transporte de oxigênio e nutrientes. Eu preciso também remover, porque a partir do momento que eu levantei aqui agora, minha musculatura esquelética para fazer força teve que se contrair, e aí quando se contrai eu tenho o quê? Eu utilizei oxigênio, o subproduto disso é o CO2. E esse CO2, quanto maior a concentração, pode me levar à morte. Então eu preciso o quê? Retirar esses coprodutos do metabolismo celular. Então, por outro lado, ele é responsável também pela remoção dos coprodutos do metabolismo. Então, tudo aquilo que é produzido pelo metabolismo muscular do meu corpo, pelo metabolismo das células ósseas, pelos desgastes que acontecem com a musculatura durante o dia, pelo estresse, não pode ficar localizado naquele sistema. Precisa entrar no sistema cardiovascular, nos vasos do sistema cardiovascular e ser redirecionado para cada órgão excretor. No caso CO2, o sistema respiratório. Então, aquele material que foi produzido pelas células vai entrar na corrente sanguínea, vai voltar para o coração e o coração vai encaminhar para o pulmão. Se for, né, metabolismo dos nutrientes, aquele material vai entrar na corrente sanguínea, vai voltar para o sistema excretor, vamos dizer, o sistema digestório, e vai ser eliminado através das fezes. Se for, no caso, né, a filtração do sangue, sistema renal, e assim sucessivamente. Então,
nós temos que entender que a função principal, de uma maneira bem simplista, é justamente o quê? Transportar e fornecer nutrientes e oxigênio, como também remover esses coprodutos do metabolismo para os órgãos excretores. Professor, Oi. vasos e veias são a mesma coisa e a varizes seria problema nos vasos, então? Então vamos lá. Então, uma boa pergunta do aluno, né? O que acontece? Então, quais são os componentes do sistema cardiovascular para poder informá-lo melhor? O sistema cardiovascular ele é composto pelo coração, como foi falado, que é a bomba ejetora que vai produzir essa força para fazer com que o sangue ele gire no nosso sistema. Lembra, um sistema fechado, porque se ele for aberto, você sangra. Por isso que quando você tem um corte, você pode sangrar até morrer. Então, é um sistema fechado, a mesma molécula de sangue, o mesmo sangue que sai do coração, ele volta para o coração, né? Nós temos aproximadamente 5 litros de sangue. Nós temos o sangue, né, que é justamente onde essas substâncias são carreadas, é a maneira que o corpo tem de transportar esses nutrientes, esse oxigênio, esses coprodutos do metabolismo celular, e o sistema vascular, que eu costumo dizer que são os canos, né? De maneira bem simplista, bem vulgar, tá bom, pessoal? A nossa conversa aqui é uma conversa básica, primeiro, para que a gente possa entender. Então, os canos, né? Então, o que são os vasos? E aí, né, você me fez uma pergunta, professor, os vasos são as mesmas coisas, são a mesma coisa do que você falou? Os vasos são a mesma coisa do quê? Veia. As veias, nós vamos entender a diferença, nós temos diferença. As veias fazem parte dos vasos, mas nem todos os vasos são veias. Então, nós vamos diferenciar aí nesse sistema vascular, que é o sistema, né, de tubos que tem capacidade de encaminhar esse sangue para todo tipo de célula no nosso corpo. Nós vamos diferenciar entre veias e artérias. Nós vamos ter as artérias, que são os vasos responsáveis por encaminhar sangue rico em oxigênio e nutrientes, e as veias, diferentemente, são os vasos que trazem o sangue rico nos coprodutos do metabolismo celular, que nós chamamos de sangue venoso. Então, sangue arterial, já dá para a gente começar a pensar que são o que? O sangue, que é o que? O sangue rico em oxigênio e nutriente. E o sangue venoso é o sangue rico em coprodutos do metabolismo celular. Então, eu preciso de que eu dividi esses vasos em dois: artérias e veias. Ok, pessoal? Ok? Ok. Então, né, vamos começar a estudar sobre o coração. Nós vamos começar a entender o coração, que é essa bomba ejetora, essa bomba responsável por fazer força. E como é que ela faz força? Ela faz força através da contração muscular. Então, nós aprendemos, né, nós já falamos sobre isso, que para que eu tenha uma produção de força, eu tenho uma fibra muscular, que é a célula do músculo, que tem características ali próprias dela, que é a quitina e miosina, que quando estimulada vai produzir contração. Nós vimos, né, há um tempo atrás, de que na musculatura esquelética faz com que eu me movimente, eu diminua a distância entre dois pontos. Em relação ao coração, na verdade, quando essa fibra ela é estimulada, o que vai causar? Contração, expulsão do sangue. Então, quando ela relaxa, ela recebe sangue. Quando ela contrai, esse coração expulsa sangue. Então, eu vou chamar de sístole e diástole. Então, esse coração, toda vez que contrai, é sístole. Toda vez que relaxar, é diástole. Então, eu tenho sístole e diástole. Sístole e diástole. Então, sístole, diástole. Sístole, diástole. Então, sístole, expulsa o sangue. Diástole, recebe o sangue. Sístole, expulsa o sangue. Diástole, recebe o sangue. E esse coração, ele fica aqui, ó,
nessa mesma figura aqui, ó, nessa mesma direção. Então eu fecho, né, coloco o punho, geralmente o nosso coração tem tamanho da nossa mão fechada, coloco mais o ápice para o lado esquerdo, não é isso? E a base, né, diferentemente do que acontece numa pirâmide, que o ápice está para cima, no coração o ápice está para baixo. O ápice está para baixo, a ponta do coração está para baixo. E a base do coração, né, que nós vamos falar um pouco do que se compõe lá nesse coração, nós temos a base do coração. Então, geralmente voltado para o lado esquerdo do peito, por isso que geralmente a gente coloca a mão do lado esquerdo do peito para sentir, né? Ou então, como nós vamos cantar o hino nacional, né? Porque nós precisamos cantar o hino nacional. O Brasil não tem culpa desses políticos que tem. O Brasil é um país maravilhoso, não é isso? Então, nós precisamos botar a mão no peito. Mas a gente coloca no lado esquerdo do peito e nós sentimos, né, a frequência cardíaca, que são os batimentos cardíacos, mais para o lado esquerdo, porque nós vamos perceber que no lado esquerdo está as duas regiões, vamos dizer, eu vou falar essa palavra, mais importante, né, do coração, que são os ventrículos. Então, esses ventrículos, eles que fazem força tanto para expulsar esse sangue para todo o corpo, como também para como também para colocar para o pulmão, mandar para o pulmão para fazer a respiração celular. Então, a respiração pulmonar. Então, nós precisamos mais para frente também falar sobre isso. Eu acho que eu vou só dar um tempinho aqui e vou pedir para que vocês